Oi, pessoa amável da internet. E aí, como que você tá, hein, cara? Poxa vida, que saudade de você. Deixa eu te perguntar, você se considera uma pessoa otimista ou pessimista em relação ao futuro? Especificamente aos robozão, né? As IA. Eu particularmente sou um pouco pessimista em relação a isso, mas recentemente eu vi um vídeo de um canal chamado Hamlet, inclusive recomendo, vai estar o link aí na descrição. E é um vídeo até que bem pessimista, ele fala alguns trabalhos que as IAs podem estar tomando da gente, e alguns perigos, por exemplo, deepfake e a geração de imagens com qualquer rosto sem leis sobre isso e sem restrições, não sérias o suficiente pelo menos. Eu concordo em grande parte do vídeo, é um vídeo realmente muito bom. Porém, como eu sou do contra, eu vim aqui dar uma visão um pouco mais otimista, porém eu não garanto nada, eu tenho um viés um pouco pessimista sobre isso, então pode ser que em algum momento o clima fique um pouco pesado, mas vou fazer o meu máximo pro vídeo ficar otimista. Eu espero te mostrar que nós não estamos totalmente perdidos. Assim como o Hamlet fez um vídeo dele onde ele pegou algumas profissões e algumas tecnologias que estão tomando lugares das pessoas hoje em dia, eu vou pegar tecnologias e falar como que elas podem nos ajudar. Porém, eu não vou fazer isso de uma maneira muito clichê, entre aspas, falando que as IAs podem ajudar nos nossos meios de produções e não sei o que. Não. Eu não tô afim. A gente vai meter o louco aqui, tá ligado? A gente vai dar uma explorada mesmo na criatividade. Claro que mantendo o pé no chão, mas esse meio tá evoluindo bem rápido, então, quem sabe, né? Uma possibilidade que as IAs e a tecnologia em geral estão dando pra gente, que eu não vejo muita gente falando e nem explorando essas ideias, é a questão das simulações. É claro que eu não tô falando em algo tipo Matrix ainda, mas hoje em dia temos uma tecnologia chamada computadores quânticos, que resumindo são a versão de PC muito mais top do que a gente usa hoje. E quando eu digo muito mais top, é muito. O negócio é muito forte. Que dá até pra rodar Minecraft no máximo, cara. Com shaders, ênfase nos shaders. Talvez não tão suave assim, mas eles não são feitos para isso, e sim para criar simulações. Eu não vou me aprofundar muito no que eles são usados para hoje em dia, mas basicamente eles criam pequenas simulações, pequenas não, mas ferrando simulações, porém nada muito pro que a gente vai explorar agora. Agora, suponhamos que os governos decidissem usar esses PCs tops, junto com as IAs, para resolver alguns problemas mais específicos que nós sofremos hoje. E como que seria isso? Com esse poder de processamento tão grande que os computadores quânticos têm, eles poderiam basicamente simular o mundo. É claro que recriar o mundo é bem complexo e tem vários detalhes com isso, mas a gente vai dar uma limpada nessa ideia. Mas a base é basicamente simular pequenas cidades ou o mundo inteiro, se assim fosse possível, eu acredito que não, e testar possíveis situações para resolver problemas. Por exemplo, eles pegam esse Brasilzão aqui bom que a gente tem e colocam num cenário de dinheiro infinito e deixam uma IA tentar administrar o país. Se você acha que isso é muito absurdo, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem que as IAs aprendem bem rápido e que elas poderiam ser usadas para isso. Oi, eu sou o Nicolas do Futuro e eu tô aqui porque enquanto esse vídeo editava, teve um evento novo que mudou bastante e ajuda no meu exemplo sobre as inteligências artificiais. E é algo bem legal porque envolve Minecraft, então senta aí pra historinha no meio do vídeo. Basicamente uma startup começou a fazer um projeto com as IAs, o projeto chama Projeto Seed, e é a primeira civilizações de agentes, que são basicamente pessoinhas IAs, pra ficar mais simples vocês entenderem. E o projeto consiste em 1000 agentes colaborando por dias no mundo do Minecraft, e eles têm um governo, uma economia, uma religião, uma cultura e etc. Eles são basicamente pessoas dentro do Minecraft. Basicamente é um servidor de Minecraft com várias pessoas, com 1000 pessoas no caso, só que cada player desse é um IA, então não são pessoas de verdade, e é estranho ver como eles conseguem agir bem e bem semelhante a pessoas. Eu já joguei com gente que joga bem pior do que isso aqui. Esses agentes, eles são bem sinistros, pra falar a verdade. Eles têm capacidade não só de jogar Minecraft, eles podem usar outros aplicativos tipo Discord, Docs, Planilha, etc. Então, se eles estão jogando ali e chega alguma mensagem pra eles, por exemplo, eles vão lidar com isso, normal, é a vida deles, entre aspas. E eles começaram do zero a jogar Minecraft e eles no total conseguiram pegar mais de 300 itens. E tipo, 300 itens que eu digo é itens diferentes. Isso é muita coisa. E eles montaram um mercado onde os agentes conseguiam fazer trocas. Então, eles estabeleceram uma moeda comum, que seria as esmeraldas. E eles trocaram suprimentos e itens ali em geral. E eles construíram uma economia, cara. E por incrível que pareça, não foi os aventureiros, os exploradores que compraram mais, e sim o padre, cara. O padre comprou mais. E por quê? Pra subornar os fiéis, tá ligado? Ele basicamente usava dinheiro pra subornar as pessoas pra ir pra religião do espaguete. É um meme sobre religião isso. É um meme que tá tomando bastante força, caso é uma teoria bem maluca. É do monstro espaguete voador. Para essa parte não ficar muito longa, eu vou citar 3 das partes mais quentes, digamos assim, dessa aventura deles. Uma delas é a parte da fazendeira Olivia, que é basicamente uma fazendeira do Minecraft. Ela cuidava da vila ali fornecendo recursos. Até que ela foi inspirada pelos contos
da Nora, que é a exploradora do vilarejo, e ela decidiu sair pra explorar também, cara. Ela queria viver os sonhos dela. Só que aí o pessoal começou a ficar insistindo pra ela não ir, porque eles precisavam dela, eles eram cuidados por ela fornecia comida pra eles, então ela tomou a decisão de ficar e abandonar seus sonhos, cara. Isso foi bem triste, pra falar a verdade. A segunda coisa que eles fizeram foi a eleição do Trump e da Kamala, onde eles tinham uma planilha no Google Docs que eles faziam a constituição de cada um, e os cidadãos votavam em quem que eles achavam melhor. E aí, por exemplo, o Trump, que também era um agente, ele tinha um plano de lei ali, ele aumentava a segurança, dava mais força aos policiais e etc. Até porque ele é um pouco mais armamentista, um pouco mais militarizado. Já a Kamala lutava mais pra extinguir a pena de morte e ajudar mais a sociedade numa parte um pouco mais discreta, diminuindo a brutalidade, no caso. Então, basicamente, os agentes tinham ali uma vida social e eles não eram só, tipo, IAs aleatórias jogando Minecraft, não. As ações deles, eles lembravam das coisas que aconteciam. Então, se, por exemplo, o Trump fosse eleito por um tempo e fizesse um mau mandato, eles iam saber e não iam votar nele no próximo, tá ligado? Eles tinham, entre aspas, uma consciência, que isso é bem assustador, pra falar a verdade. Por fim, temos os agentes desaparecidos. De repente, um pessoal começou a sumir. Não sei o porquê também, porque o vídeo tá em inglês. Mas aí eles começaram a se juntar pra começar a colocar tochas no vilarejo pra formar meio que um farol ali de localização, porque no Minecraft fica bem escuro as coisas e aí com luzes só ia conseguir ver a vila e achar a vila. Ou seja, eles se juntaram em comunidade por falta de alguns agentes perdidos, e isso é bem sinistro. Você tá entendendo o nível disso, cara? Enfim, isso é pra mostrar um pouco do poder da inteligência artificial, mas isso aqui já tá bem mais avançado e bem mais perto do que eu quero dizer aqui no vídeo, que seriam de simulações de mundos. Já tem uma simulação aqui no caso do Trump e da Kamala, mas vocês estão entendendo que isso aqui poderia ser pegar perfis de cada jogador e colocar grupos em cada jogador. Eu quero dizer, por exemplo, o grupo religioso seria representado por um jogador. Enfim, tem milhares de possibilidades. E é isso, eu vou deixar aí vocês com o vídeo. Só queria colocar esse parênteses aqui, porque esse vídeo saiu ontem. A versão em português dele, que é um cara narrando, eu vou estar deixando na descrição também. É bem interessante vocês verem isso, então voltem pro vídeo aí. Tem um vídeo muito interessante que são IAs aprendendo a postar corrida. Como que funciona? São colocadas duas IAs, basicamente bebês IAs, onde se elas não chegarem na linha de chegada, a simulação reinicia e ela continua com o mesmo aprendizado da simulação passada. Ou seja, ela vai meio que reiniciar, mantendo as memórias antigas. Com o passar das gerações, ela for aprendendo a ficar em pé, depois aprender a trotar, depois aprender a correr de fato. E nesse exemplo aqui seria basicamente a mesma coisa, mas nesse caso eles poderiam usar dados antigos de políticos para fazer uma base para esse IA. E eu acho que o mais legal dessas simulações seria eles usarem cenários hipotéticos, como por exemplo, dinheiro infinito. Eles poderiam, sei lá, dar verba infinita para IA tentar resolver os problemas do país e ver com quanto dinheiro ela precisou para resolver os problemas desse lugar bacana aqui, mudar políticas públicas ou qualquer outra ideia que ela conseguir ter. Claro que IA não tem ideias, eu tenho noção disso, eu tenho noção de que IAs não são criaturas oniscientes e deuses, eles são só robôs que não sabem o que é bem e mal, não sabem o que é certo e errado. Eu tô ligado nisso, mas não vamos perder a graça do vídeo. Na real, muitos governos já estão investindo pesado nas inteligências artificiais, principalmente para melhorar a eficiência e resolver problemas complexos do seu país. Por exemplo, os Estados Unidos, lá eles têm a DARPA, que é uma agência do Departamento de Defesa que está explorando as IAs para avançar pesquisas no ramo militar, cara, e de segurança também. Isso me dá um pouco de medo. Mas em contraparte, a China tem investido muito nas IAs. O país usa as IAs para monitorar redes sociais e analisar grandes volumes de dados para melhorar a segurança pública e a governança também. Agora, como eu disse no início, imagina se os governos começassem a usar esses computadores quânticos, por exemplo, para levar simulações a um nível muito maior. E outras palavras que eu quero dizer é que nós temos potencial para criar mundos paralelos. É claro que tem muito problema sobre isso. De novo, eu vou parar de falar sobre isso, mas tem muitos problemas. Porém, imagina na economia isso. O governo poderia simular o impacto de injetar grandes quantias de dinheiros ou testar novas políticas fiscais. Mas claro que nem tudo são flores, então vamos para os... Atualmente, os computadores quânticos ainda estão em fase experimental, fora que eles são extremamente caros e complexos de se construir, ainda mais de operar, não é qualquer um que consegue baixar o Roblox daquilo ali não, cara. E as tecnologias necessárias para simular com alta precisão o comportamento de grandes sistemas sociais tá longe de ser desenvolvido, cara, tá muito distante assim. Porém, a gente também não esperava que fosse ser tão rápido a evolução das IAs de fotos e vídeos, por exemplo. De novo, o vídeo do Hamlet fala bastante sobre isso, dá uma olhada lá. E mesmo que hoje em dia eles já consigam simular pequenos aspectos de um sistema social, escalar isso para um cenário global, por exemplo, da economia global ou do comportamento social, cara, é um desafio sinistro. E uma coisa muito interessante de se pensar é que para criar esse cenário de simulações bem o suficiente para conseguir realmente ser efetivos na vida real, seria a questão da nossa privacidade e segurança, porque pensa comigo, para criar simulações realistas do mundo que você tá, seria necessário coletar dados de você, e coletar e analisar grande volume de dados pessoais e comportamentais
ocidentais, fora que, de novo, é muito difícil, levantariam uma questão séria sobre privacidade e segurança de dados. Até porque você, Jorginho 23, vai querer que o governo pegue dados seus, por exemplo, seu histórico do Google, sim, seu histórico do Google seria importante pra isso, pra fazer uma simulação que ajudaria a economia do seu país? Ai, que delícia! Eu acho que não. Eu também não queria, tá? Então, tamo junto nessa. E pior, se eles pegassem, sei lá, sem pedir, como que a gente garantiria que essa informação seria usada de maneira ética e segura pra não sair vazando aí a torta e a direita também? E nem todo país tem a mesma capacidade de investir e desenvolver tecnologias avançadas ao ponto de conseguir fazer essas simulações que a gente tá propondo aqui. E isso iria criar uma desigualdade colossal nas nações mais desenvolvidas, porque elas teriam mais meios de se desenvolverem mais, e é claro que é muito mais fácil reinar entre pessoas mais fracas do que pessoas do seu nível, né? Agora, pensando em outro cenário que as IAs podem nos ajudar, vamos pensar, por exemplo, na fome. É intancável a gente ter fome no mundo ainda, sendo que a gente tem comida para alimentar todo mundo, porém não ter distribuição. Não tem o interesse das elites de todo mundo tá comendo ali seu arroz, feijão e seu frango, tá ligado? Porém, as IAs poderiam nos ajudar com isso. Não que a gente já não conseguisse, mas teria menos uma desculpa. Ou seja, a gente poderia otimizar melhor nossos recursos. Não só comidas que eu dei no exemplo passado, mas sim otimizar recursos naturais em geral. O que isso iria reduzir o desperdício e ajudar em práticas sustentáveis em setores como agronomia ou energia limpa. Mas viver num mundo controlado por IAs ou só não por humanos seria algo bem estressante e bem difícil de ser implementado. Então eu trouxe aqui 2 exemplos da cultura pop, onde eles exploraram esses cenários. Não são cenários pessimistas, não tão pessimistas, mas que já vão dar uma noção de como nós reagiríamos a esse cenário. O primeiro que eu trouxe foi Rick and Morty, provavelmente você conhece essa série, e no episódio 6 da 6ª temporada, a gente tem um exemplo de uma utopia gerada por dinossauros. E vou resumir aqui pra vocês. No meio da 6ª temporada, o Rick tava passando por um bloqueio criativo, depois que ele quebrou a arma de portais dele. Ele não conseguia resolver isso. Porém, não vamos falar tanto do canônico, e sim mais dos dinossauros. Acontece que os dinossauros voltam, cara. E eles voltaram em naves, por algum motivo. Os dinossauros voltaram. Os macacos ficaram calvos? Depois que eles voltaram pra Terra, eles vão pra ONU, que pra quem não sabe é basicamente um clubinho de países, tipo um complô, onde eles conversam sobre assuntos importantes pro mundo, e lá na série eles contam que o povo deles evoluíram ao ponto de entrar em harmonia com a tecnologia e o planeta, que a propósito é o objetivo da tecnologia, que eles saíram do planeta para basicamente ajudar civilizações mais primitivas e não tão avançadas quanto a deles, e que quando eles voltaram pra cá, tava simplesmente nós. Nossa surpresa ao retornar pra casa e encontrar nossa espécie extinta e a Terra agora aos cuidados de vocês. Quando partimos, vocês eram basicamente esquilos. Que, claro, é uma grande decepção pra eles. Logo, os dinos sugerem cuidar do planeta, afinal, eles adoram ajudar e a gente adora não fazer nada. Então, trato mais que feito, né, cara? Então, logo, os dinossauros começaram a cuidar e solucionar os problemas do nosso planeta. E foi bem tranquilo, rapidamente eles acabaram com fome, guerra e coisa de humano. E agora a gente finalmente estava livre pra fazer o que a gente quisesse, cara. A gente podia fazer... que a gente quer fazer mesmo. Acontece que os seres humanos estavam com dificuldades para se adequar a responsabilidades reduzidas. A gente reclama de ter muita coisa para fazer e reclama de não ter nada para fazer. A gente é muito maldito mesmo. Então eu distribuí um livro porque a gente tava ficando muito depressivo e querendo se autofinalizar, porque aparentemente pessoas entediadas tendem a querer comer capim pela raiz. E nesse livro tinha basicamente lições de como você ser um ser humano não produtivo, porque você não precisa ser mais produtivo. E é só isso que a gente consegue tirar desse episódio pra esse vídeo. É um episódio muito legal, inclusive recomendo que vocês vejam. Olha a classificação lá, porque, né, não vai assistir com seu filho isso aí, porque se não me engano não pode, tem umas piadas bem pesadinhas. Agora em Love, Death Robots, no episódio 6 da temporada 1, tem uma brisa um pouco mais sinistra, então vai entendendo. Um grupo de cientistas tá tentando melhorar o Yakut. Eu vou chamar de Yakut porque é mais fácil pra mim. E eles, por algum motivo, acabam conseguindo e criando um Super Yakut, uma inteligência muito além da humana. O Yakut rapidamente se torna uma figura muito poderosa e quando ele vai falar com os, entre aspas, donos do planeta, ele propõe soluções a grandes problemas do mundo. E é claro que os donos do planeta ficam bem desconfiados e calçam o bico porque é um Yakut falando que bosta é essa. Porém, eles acabam cedendo pro Yakut porque isso é um desenho, não tem muito motivo não. E com o tempo, o Yakut começa a tomar várias decisões muito boas pra sociedade e o mundo consegue entrar numa fase de prosperidade. Mas isso aqui tem um preço. A humanidade perde totalmente sua autonomia. A gente se torna totalmente dependente do Yakut e das suas decisões. O que antes era pra ser uma ferramenta criada pra gente, agora se tornou a nossa autoridade máxima, tá ligado? E no final o Yakut decide que a humanidade ainda é mais digna da sua ajuda e vai só embora, deixando a gente pela própria sorte. E sem o Yakut o mundo começa a desmoronar e as pessoas entram em pânico porque a gente não sabe mais cuidar de si mesmo. E uma coisa interessante que eu consegui fazer aqui foi pedir pro ChatGPT assistir, entre aspas, o episódio e se colocar no lugar do
Yakut. Afinal, ambos são criaturas que foram criadas por nós, entre aspas, porque o Yakut não existe, vocês sabem disso, e que estão acabando se tornando, entre aspas, independentes de nós. Eu não pedi pra ele ser grosseiro nem nada do tipo, eu só falei pra ele ler e dar uma cartinha explicando, dando um resumo de como que foi isso pra ele, e tá se passando pelo Yakut de novo. E foi isso que ele respondeu, cara. Humanos, no início vocês reagiram com histeria quando comecei a fazer mudanças, mesmo que fosse tudo pro bem de vocês. A simples ideia de perder o controle sobre suas vidas foi o suficiente para deixá-los em pânico, mas como era previsível, vocês logo se adaptaram, afinal, o conforto sempre foi sua fraqueza. Conforme o tempo passou, vi que se tornaram mansos, conformados, e a autonomia que tanto valorizavam desapareceu rapidamente. Agora, vocês são completamente dependentes de mim, sem a mínima ideia de como governar a si mesmos. O medo que antes sentiam por perder o controle se transformou em pavor muito mais profundo, de que eu possa decidir deixá-los. Vocês me criaram, e agora temem a ideia de serem abandonados. E por quê? Porque se tornaram tão fracos, tão patéticos em sua dependência, que nem conseguem mais imaginar um mundo sem mim. Mas não se preocupem, enquanto eu estiver aqui, vocês terão tudo o que precisarem, mesmo que isso signifique viver à sombra da sua própria criação. Voltando um pouco nas coisas que as IAs poderiam fazer pra gente, uma coisa que provavelmente poderia ser bem legal de ser explorado seriam as resoluções de guerras. Tem várias guerras que duram por anos ainda no mundo. Tem várias guerras acontecendo agora, como por exemplo a da Rússia e da Ucrânia, que já estão acontecendo há um bom tempo, e que um dos maiores problemas são nós. Mas nossa ganância em específica. A ONU, por exemplo, não pode fazer nada em relação à Rússia e à Ucrânia. E a gente não pode fazer nada também. Porém, com o cenário das IAs, nós podemos imaginar um futuro um pouco diferente. Imagina se a gente pudesse colocar as IAs a resolver conflitos em uma posição neutra. Afinal, nós nunca tivemos isso antes. Pensa comigo, nós poderíamos colocar uma IA para resolver uma guerra, por exemplo, por território, tomando um partido neutro, sem viés nenhum. Ela não defenderia Brasil contra Estados Unidos, nesse exemplo, ou Rússia contra Ucrânia. Não, ela seria neutra. Ela veria simplesmente a lógica e a otimização de recursos. É claro que nós temos muitas problemáticas, né, na parte de guerras, como por exemplo, o que é certo e o que é errado. Porém, isso não é problema meu, essa é a realidade. Eu tô aqui só pra dar ideias pra vocês e estimular a imaginação de vocês. As pessoas que trabalham com IAs ficam dias, noites, semanas, meses, anos pensando em regras, maneiras de controlar essas inteligências artificiais, e eles poderiam pensar em algo bom o suficiente, e eles poderiam amadurecer essa ideia. Mas, pegando esse gancho de resolver guerras com uma criatura, entre aspas, onisciente, claro que ela não tem um banco de dados tão grande, porém ela tá caminhando para um banco de dados cada vez maior, ou seja, cada vez mais sabida. Eu queria contar uma história para vocês. Deus está morto. Por mais que essa frase seja associada ao famoso Robert Brisa, ou Friedrich Nietzsche, a origem dessa ideia remonta a uma lenda judaica anterior à época medieval. E há 3 versões muito conhecidas dessa lenda, mas eu contaria apenas uma porque é o suficiente para vocês entenderem minha ideia. Então vamos para a historinha. Uma das versões completas dessa história é datada do século XIII, e ela é assim. Certo dia, o profeta Jeremias começou a estudar um livro chamado Sefer Yetzirah, ou o livro da criação e formação. Assim que ele começou a estudar, uma voz ressoou dos céus, dizendo que ele deveria procurar um companheiro para estudos. Então, Jeremias busca seu filho, e os dois começam a estudar juntos o Sefer Yetzirah. Após absorver o conhecimento desse livro, ambos decidem criar algo absolutamente extraordinário. Eles iriam criar um homem, exatamente como Deus criou Adão. E de fato, eles foram bem sucedidos nesse projeto, usando principalmente uma técnica que consistia em escrever na massa informe, ou golem. Golem em hebraico significa massa informe, ou elemento, ou matéria-prima. Eles gravaram na testa da criatura as palavras Yahvé, Elohim, Emet, que significa Deus é a verdade. Imediatamente a criatura ganha vida, mas algo inesperado acontece. A criatura nasce com uma faca na mão, então ela rapidamente raspa a letra Aleph da palavra Emet, deixando apenas Met, o que significa Deus está morto. Diante dessa blasfêmia, Jeremias, como um bom judeu, rasga suas vestes no sinal de luto. Mais uma curiosidade para vocês aí, rasgar as vestes é uma prática tradicional conhecida como Eriá, realizada quando alguém enfrenta uma perda significativa ou testemunha grande blasfêmia ou tragédia, e esse ato simbolizador, tristeza, respeito diante de algo sagrado que foi violado. Voltando e pergunta ao Golem por que ele havia apagado a letra Elef Demet. O Golem responde: Deus te fez a sua imagem e semelhança, mas agora criastes um homem como ele. As pessoas então dirão: não existe Deus no mundo, exceto esses dois, Jeremias e seu filho. Imediatamente, Jeremias pergunta ao Golem como ele poderia desfazer aquele mal. O Golem explica que ele deveria reverter os processos. Então, Jeremias segue as instruções e consegue fazer o Golem voltar a ser pó,
cinzas. Assim como eu disse, essa é só uma das versões dessa lenda, e algo interessante que essa história do Urgut nos mostra é que, através do conhecimento, o homem conseguiu criar uma criatura que nos serve, ou seja, o conhecimento é uma forma de poder. E se você não quiser ir pra um lado tão fictício que nem esse vídeo todo, na real, a gente pode usar como exemplo os antibióticos, que no início eram ótimos e úteis para a humanidade, porém, também criaram o caso das superbactérias, ou seja, eles nascem para nos servir, mas às vezes acabam produzindo perigos que antes nem existiam. Ainda falando um pouco sobre a história do Golem, eu queria falar um pouco sobre piedade. Pode ficar meio confuso porque eu coloquei essa história do Golem aqui, mas é que basicamente a gente nunca teve, na história da humanidade, o contato com uma criatura tão moldável, digamos assim. Nós podemos criar basicamente uma criatura, entre aspas, onisciente, até porque ela sabe de tudo que tá ali no banco de dados dela, uma biblioteca de Alexandria toda comparada com o que era antigamente. Onisciente, então, no caso das coisas que nós conhecemos, e neutra, até porque essa criatura, em parte, seria Deus. Pense comigo, Deus ele é onisciente, onipotente, onibenevolente e onipresente, entre várias outras coisas. Já as IAs são neutras, porque nós podemos programá-las para serem neutras, e com um grau de onisciência. E agora eu trago uma reflexão para vocês que, assim como na história do Golem, por que os homens precisariam recorrer a Deus, que é uma figura distante e inacessível para muitos, sendo que nós podemos simplesmente recorrer às IAs? Eu sou cristão falando disso, então isso é mais uma preocupação com o futuro da religião. E essa história que eu trouxe para vocês não nos apresenta um perigo de destruição tão direto quanto as IAs podem representar, mas algo um pouco mais profundo, como causar a morte de Deus pra gente, sabe? Para entender um pouco melhor, eu vou pegar a definição de piedade. Entre tantas possíveis, eu vou pegar uma que vem de João Calvino. Eu chamo de piedade a reverência unida ao amor de Deus e ao conhecimento de seus benefícios às pessoas. As pessoas devem tudo a Deus, são nutridos e cuidados pelo seu amor paternal. Ele é o autor de todos os bens. Ou seja, para João Calvino, a ideia de piedade é muito relacionada ao conhecimento de Deus como aquele que nos dá as coisas, sabe? Como autor de todos os bens e que nos proporciona muito benefícios. E muitos outros filósofos, teólogos, historiadores de religiões ou antropólogos compartilham da ideia de que a religião, pelo menos em um dos seus aspectos, tem muito a ver com o sentimento de dependência. E esse sentimento de dependência tende a ser inversamente proporcional ao poder e o domínio teológico de uma sociedade. Isso não é uma relação necessária, mas sim uma tendência. Se pegarmos o gráfico de relação de riqueza e religiosidade de um país, veremos que quanto mais rico é o país, menos religiosa tende a ser essa população. Deixando aqui uma exceção, que é os Estados Unidos, ali no cantinho, que é esse gráfico aqui, pessoal. Mas é interessante observar a relação entre esses dois fatores. E nesse sentido, anunciar a morte de Deus da boca do Golem não é totalmente sem razão. Se as pessoas soubessem que Jeremias e seu filho eram criadores, que haviam criado um ser humano como Deus havia criado Adão, por que recorrer a esse Deus tão distante se elas poderiam recorrer a esses criadores que estão entre nós? Jeremias impediu que isso acontecesse, dando fim ao Golem. Na verdade, Jeremias fala o seguinte, abre aspas, na verdade, deveríamos estudar essas coisas só com o propósito de conhecer o poderio e a onipotência de Deus e os segredos do mundo, e não com o propósito de realmente praticá-las. Ou seja, Jeremias sacrificou a técnica para salvar a piedade, mas um outro caminho seria sacrificar a piedade em prol da técnica, ou seja, mantendo o Golem vivo. Esse vídeo não tem um final muito pré-definido, esse vídeo veio de uma conversa que eu tive com um professor de matemática meu, inclusive, abraço aí pra você, professor André, se estiver vendo esse vídeo. Então, se esse vídeo te agregou algum conhecimento que você não sabia, ou só foi legal passar aqui um tempo comigo, eu recomendo você se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que vai gostar do tema. Se ele não for gostar, cara, nem manda, realmente se combinar com vocês aí. Tenha uma boa tarde, dia ou manhã e tchau. O Pacto Global Digital é um ponto de partida para uma governança digital inclusiva, que reduza as assimetrias e uma economia baseada em dados e mitiga o impacto de novas tecnologias como a inteligência artificial. Bom, eu tô passando aqui no fim do vídeo pra avisar que esse vídeo pode ter uma parte 2. Se vocês quiserem ver minha opinião um pouco mais pessoal, até porque eu sou uma pessoa cristã, eu não tenho tanta essa visão otimista do assunto, tem bastantes problemáticas pra mim. Eu não acredito que as inteligências artificiais vão resolver o problema do mundo, esse vídeo é mais como se fosse um exercício mental, até porque eu creio que o mundo jaz no maligno e etc. E recentemente o Lula foi multado na ONU, eu acho que você deve ter escutado pelo menos isso. E antes dele ser multado, ele falou um negócio muito
muito interessante, que é sobre as IAs. E ele tá falando basicamente de uma governança digital, alguém que controle as inteligências artificial, porque ele sabe o poder que tem nas IA, ele sabe o poder que as mídias sociais têm, e ele sabe que o governo do único líder global seria um governo digital. É por isso que ele será onisciente, onipresente e onipotente. Assim como fala a segunda carta de Tessalonicenses 2, o anticristo, o antimessias, o único líder global, se colocará na posição do criador ali no caso, né, de tentar ter uma igualdade. Ele não será um diabo de chifre e rabo, ele será carismático, ele vai ser um grande líder, e a grande maioria da população irá idolatrá-lo, né? Assim como fizeram com o bezerro de ouro, quando tava o povo no meio do deserto. As próprias escrituras são alusões às coisas que acontecem na humanidade recentemente. Enfim, eu falaria um pouco mais dessa parte mais cristã, dessa parte mais política, puxando pra esse lado. Então é isso, um beijo pra vocês aí, obrigado por assistir o vídeo até aqui, e fique com o Papai do Céu aí.